Mostrando a Cara. Oferecimento Estúdio Conceitual. Tudo no mesmo lugar. Olá, Mostrando a Cara começa agora, 21 de março de 2016. Este é o nosso 100º programa. E por ser o 100º, a gente quer presentear você. Você capixaba, você cidadão do Espírito Santo, você cidadão do mundo que nos assiste pela internet. Este é um programa de presente para você. O aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é você, telespectador. Mostrando a Cara começa já já. Sai daí não, senão vai perder. Voltamos para apresentar um programa de presente para você. Atenção, telespectador do Mostrando a Cara. Hoje o nosso entrevistado é especial. É o nosso governador Paulo Artung. Mas para não perder o costume ou a dinâmica do programa, nós vamos conversar primeiro com o cidadão Paulo Artung, porque ele é igualzinho você, que está aí do lado. Tá? Olá, bom dia, Paulo. Olá. Eu que falei bom dia, eu que errei. A produção fala, não fala, mas fala. Está dentro do programa, tranquilo. Olá, alegria estar aqui com você, com a sua equipe. Parabéns aí pelo 100º programa, né? E muito obrigado pela honra de me convidar para gravar esse momento, que é um momento que, de certa forma, comemora uma trajetória de debate, de conversa, de bate-papo, que tem muito a ver com a sua trajetória pessoal, Bob. Obrigado, Paulo. Eu estou até ansioso, eu confesso. Eu já falei que eu dormi, não é que eu dormi mal, dormi pensando de tanta felicidade, né? O sono é que foi pouco, mas a alegria é muito. Paulo, quem é Paulo Artung? Olha, é um capixaba lá da região do Caparaó, né? A região do Caparaó é uma divisa do nosso estado com Minas Gerais, também um pedacinho de divisa com o Rio de Janeiro. Você trouxe em você um pouquinho do Rio, um pouquinho de Minas? Acho que sim. Acho que tem uma brincadeira do governo passado, né, que de vez em quando em debates nacionais as pessoas brincavam dizendo que eu era mais mineiro do que o governador Aécio Neves de Minas Gerais, né? E eu respondi, olha, eu sou do Caparaó, eu tenho um pouquinho dessa cultura de divisa ali, um lugar muito bonito, né? O Caparaó é uma região muito bonita, é uma caixa d'água do Espírito Santo, de Minas, né? E do Rio de Janeiro, e assim, uma região que agora, nesses últimos anos, ganhou um pouco de infraestrutura, está começando a transformar a sua vocação, o seu potencial em atividade, emprego, em renda, pousadas, restaurantes, toda uma rede de turismo, de agroturismo, de turismo ambiental que está se formando ali com muito carinho, né? Gente muito delicada que está ocupando, mas eu venho dessa região, né? Eu nasci em Guaçuí. Você está com quantos anos? 58 anos. 58. Eu nasci em Guaçuí e rapidamente meu pai é filho de uma família do interior de Iuna, e rapidamente a família se transferiu para Iuna, né? Então eu nasci em Guaçuí, tudo ali na região do Caparaó, né? Na verdade é um círculo no interior do Caparaó, no eixo do Caparaó ali. E você fui para Iuna buscando mais cachoeiras, vamos dizer assim. E fui para Iuna. De Iuna nós viemos para cá, para Vitória. Eu cheguei muito novo em Vitória. Sua família, o nome do seu pai? Paulo Pereira Gomes. Paulo Pereira. Seu Paulo, contador, né? Filho de uma família, como eu disse, lá do interior de Iuna. Ele perdeu o pai, ele tinha 13 anos de idade. Minha avó foi uma guerreira, Dona Ivarde. Ela conseguiu, naquela circunstância de uma pequena propriedade, dar formação educacional para os filhos, né? Uma coisa que marca. Foi sua avó, então, que comandou, que coordenou a criação? Ela liderou esse processo. O nome dela é Dona Ivarde. Ivarde. Viveu mais de 100 anos, né? Uma ótima perspectiva. E viveu mais do que meu pai, né? Assim, E ela criou quantos filhos, sua avó? Ela criou 4 filhos. Ela formou meu pai em contabilidade, formou minhas 3 tias professoras, né?
Então, assim, é uma coisa muito bonita que marca esse lado da família, como o outro lado da família, o lado da minha mãe, uma família que tem descendência portuguesa e alemã, esse Hartung, que é Hartung. O nome da sua mãe? Que é nome da minha mãe. Meu pai não gostava disso, não. O sobrenome da mãe tinha que ter o seu sobrenome do pai, né? Mas também... Hartung é qual a origem do alemã. Alemã. Então é uma mistura de português e alemão, ao lado da sua mãe, da minha mãe. Materno? A família da minha mãe, a parte alemã, ela saiu da Alemanha, foi para o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, fez a trajetória em direção ao interior de Minas Gerais, nas proximidades do Espírito Santo. Depois entrou no Espírito Santo e foi para Guaçuí. É mais bonito que Minas. E depois de Guaçuí ainda voltou e foi para Volta Redonda. Meu avô, Clemente Maninho, que era o apelido dele, ele trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional, na CSN. A CSN, que foi uma conquista do governo Getúlio Vargas na negociação da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Meu avô foi lá, foi operário da CSN. Então, a família Hartung é pequenininha. Mas tem é espalhada no Brasil. Tem um pedacinho da família ainda no Rio Grande do Sul, tem um pedacinho ali, Guaçuí, Faria Lemos. Faria Lemos já é no Caparaó, mas do lado mineiro. Quer dizer, então ela é muito pequena. E tem um pedaço Volta Redonda e Barra Mansa, né? Essa é a minha origem, né? E assim, vocês são quantos na sua família? Você... Eu e Júlio. Você e um irmão? Eu e irmão, eu e Júlio. Júlio engenheiro, fez UFES, né? Ele tem 3 anos a mais do que eu. Ele mora em Vitória, né? Trabalha aqui. Ele e minha mãe moram juntos. Ele vive ali cuidando das coisas que meu pai, ele e a Cristina, né? Cristina é uma guerreira nisso também, ajuda a cuidar dessas coisas que meu pai deixou. Meu pai foi um comerciante, veio para cá numa época de expansão econômica aqui da Grande Vitória, foi quando estava construindo o Porto Tubarão. Ele e os 2 sócios dele, o João e o Hélio casado com a irmã do meu pai, meu tio, o Hélio, casado com a Diná. Ele e o João Hélio montaram a mobiliadora Canaã. Muita gente lembra deles lá da mobiliadora. Foram muito bem sucedidos vendendo móveis, vendendo eletrodomésticos. Depois montaram uma empresa de construção civil, construíram prédio em Jardim da Penha, fizeram todo um trabalho na área imobiliária. Me permite, seu pai era rico, então? Meu pai foi grande empresário. Meu pai foi muito bem sucedido, Gobi, assim, e ficou profundamente frustrado com o filho, porque ele achava que o Júlio, meu irmão, tinha uma vocação para ser professor universitário. Ele achava que eu ia ser o sucessor dele na mobiliadora Canaã, lá nos negócios dele, assim por diante. E foi uma tristeza o dia que eu comuniquei a ele que eu ia disputar a eleição. A minha primeira eleição foi de deputado estadual e eu falei com ele que ia disputar a eleição. Ele ficou triste, né? Porque ele, de certa forma, é aquele negócio de pai mesmo. Eu vejo isso com o Gabriel, com o Júlio. A gente fica sempre pensando no crescimento, o que é que vai ser e assim por diante. Meu pai pensava muito que eu fosse ser o continuador do trabalho dele. Infelizmente não consegui. Mas o Júlio, depois que ele faleceu, eu e Júlio decidimos que os bens iam ficar com a minha mãe, né? Foi uma decisão, e o Júlio começou tomando conta, depois a Cristina passou a ajudar a tomar conta, e ele deixou um patrimônio bacana, mas eu acho que o maior patrimônio que o meu pai deixou foi a boa formação que ele deu junto com a minha mãe, para mim e para Júlio, né? Porque assim, muita coisa que marca a minha vida, Gobi, assim, dos meus valores, tem muito a ver com a formação ali familiar. Até que idade? Por isso que eu acho que a formação familiar, ela conecta com muita importância na formação das crianças, dos adolescentes. Até que idade? Precisa ser esse cara tranquilo que é. Eu acho que tem a ver com a região do Caparaó. Eu estive lá no Natal, já voltei 3 vezes. Eu fui pela primeira vez. Espetacular. Até que idade você viveu e como foi sua infância? Garoto de pé no chão, bola, então, assim, amigos. Você tem relação com esse passado seu? Eu nasci em Guaçuí. Foi para Iuna? E fui para Iuna novinho. Fui para Iuna, eu devia ter meses de vida, né? O pessoal de Guaçuí é um berço. Não, o pessoal de Guaçuí tem uma relação forte comigo. Minha avó... Pois é, a gente tem essa informação. Minha avó morava em Guaçuí, tinha
tinha uma chácara em Iguaçuí, e era o ponto de encontro dos meninos. Minha família por parte de pai muito grande, muitos netos dela, e a gente era um ponto de encontro nessa chácara em Iguaçuí. Então, eu mantive a relação com Iguaçuí e forjei uma relação em Una. Eu cheguei em Vitória, vindo de Una, eu estava no primeiro... Você ia para Iguaçuí namorar, é isso? Nada, eu era criancinha, pequeno. Depois eu voltei muitas vezes a Iguaçuí, aí para namorar e tudo, mas já é uma fase mais à frente. Você estudou por lá? Eu comecei estudando por Iuna, primeiro ano primário em Iuna, numa escola pública, mas meses depois que eu entrei na escola, a família transferiu para Vitória. E eu vim estudar aqui em Jucutuquara, aqui pertinho. Você lembra da escola? Claro, o Padre Anchieta. Você vê que esse negócio de Anchieta percorre a minha vida. Hoje nós estamos aqui com as bênçãos. Com as bênçãos de Anchieta, né? E aí eu vim estudar no Padre Anchieta. Muitos moradores de Vitória vão se lembrar disso que eu estou falando, porque era uma escola em frente à antiga fábrica de juta em Jucutuquara, né? E depois ela foi retirada ali, quando ampliou a Avenida Vitória, alargou a Avenida Vitória, ela foi tirada, foi colocada na ilha de Monte Belo, e está ali pertinho ali da tribuna, do jornal A Tribuna e assim por diante. Eu vim estudar ali. Dali, foi uma coisa interessante, porque a escola pública naquele momento vivia um momento de impasse, né? E eu me lembro que eu estudei o primeiro ano ali, o segundo, quando eu estava no terceiro ano primário, eu não esqueço disso, um debate que eu assisti do meu pai e da minha mãe, eles na cozinha, achando que estavam conversando sozinhos, e eles olhando o conteúdo do que eu estava estudando, do que o Júlio estava estudando, e decidindo que iam nos matricular numa escola privada, no Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória. Era o período que a escola pública começava a perder a qualidade? Ela ampliava na quantidade de alunos, mas não conseguia manter a qualidade. Aquela história do antigo estadual, né, que marcava já um pedaço dos primos mais velhos que estudaram no colégio estadual, já não tinha uma reprodução. Era uma disputa, né, para entrar no estadual. Era uma vestibular. Disputa. Isso, então a escola pública estava perdendo qualidade, estava ganhando um número de alunos maior. Nessa época, você tinha algum talento para a política, nesse seu período de adolescência na escola? Você coordenava agremiação, alguma coisa? Eu me lembro do fato já no Salesiano, né? O Salesiano, em algum momento, eu não me lembro em que ano, eu comecei no terceiro ano primário, terminei o terceiro ano primário no Salesiano. Em algum momento, o Grêmio do Colégio Salesiano foi reorganizado e não era uma eleição direta, era uma eleição por representantes de turma, né? Então, as turmas escolhiam o seu representante, os representantes escolhiam uma direção para o Grêmio. Nesse momento, eu fui escolhido para ser o diretor do Grêmio, o Grêmio do Salesiano. Era o quê? Era uma atividade que... Você estava com quantos anos? Eu não me lembro a idade certinha, Gobi. Terceiro ano primário? Não. Quando eu comecei, eu estudei no Salesiano do terceiro primário até o cursinho. Ah, tá. Até o cursinho. Eu fui até o cursinho e aí fiz vestibular na UFES. E fui ser estudante de economia. Pois é, nós temos que fazer um pequeno intervalo. Estamos falando agora do período em que ele entra na universidade. É um período, eu também compartilhei essa época, um bom período da nossa universidade, mostras de teatro, uma efervescência política, cultural fantástica, mas isso vai ficar para o segundo bloco. Você quer saber mais? Sai daí não, que Mostrando a Cara volta já, entrevistando o governador Paulo Artung em nosso 100º programa. Voltamos já. Voltamos, Mostrando a Cara em seu 100º programa. Volta agora, conversando com essa pessoa, este homem, este político, este gestor, Paulo Artung. Que coisa boa. Paulo, entra na universidade. Aí o que você encontra? Que sonhos você tinha? O que transforma você no político que é? Olha, quer dizer, eu tive essa primeira experiência de coordenar uma entidade estudantil lá no Salesiano, lá no Grêmio Salesiano.
que era o Grêmio Salesiano? Era muita atividade esportiva e alguma atividade cultural, literária. Nós tínhamos um jornalzinho chamado Brasinha, no Colégio Salesiano. Os que tinham vocação para fazer um conto, uma poesia, a gente rodava no mimeógrafo, era uma coisa muito interessante. Essa foi a primeira experiência. Quando eu cheguei na universidade, eu sempre pratiquei muito esporte, eu era da seleção capixaba de handebol, então tinha uma atividade... E era um grande jogador. Tinha uma atividade muito... eu me aproximei, de certa forma, da entidade estudantil pelo lado do esporte. O primeiro cargo em entidade estudantil que eu ocupei foi no diretório acadêmico do CCJE, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, e como diretor de esporte da chapa. Acadêmico Heráclito Amâncio Pereira. Isso, e eu fui diretor de esporte da chapa Gota d'Água. Foi a nossa primeira vitória lá. Robson Moreira. Você sabe nossa... que tem imagens da campanha de vocês? É uma campanha linda. Eu tenho essas bacana imagens. Demais aquela campanha. E a figura do Chico muito presente na vida da juventude naquele período do Chico Buarque, né? Tanto que o nome da chapa é Gota d'Água. Quando eu disputei a eleição para presidente do DCE, era construção. Mas nessa época você já tinha construção visão? o nome da chapa, né? Então você vê que marca aí as nossas... Você já tinha visões, você já tinha interesse, ou era uma coisa, apenas uma atividade, você estava se envolvendo com o grupo universitário? Olha, aí revelou seu talento, aí veio, como nasceu? O envolvimento foi muito rápido, assim, porque eu entrei pela diretoria de esportes e rapidamente comecei a participar do movimento estudantil, da reorganização do movimento estudantil, que levou a 2 degraus, né? A gente subiu 2 degraus. Primeiro reorganizamos o DCE aqui, depois nós reorganizamos a UNE a nível nacional. Nós participamos desses 2 movimentos. Isso... Era política pela política ou política por um sonho, por um ideal, nessa época? Ali tinha uma combinação, assim. Eram bandeiras para melhorar a universidade. Então, você tinha um conjunto de reivindicações ligadas à qualidade do ensino na universidade e questões ligadas à conjuntura do país, né? Que aí entrava a questão da liberdade, você foi tomando da gosto? Democracia, foi aí? da liberdade de organização e expressão, que a própria liberdade de organização dos estudantes. E eu fui me envolvendo. Eu me lembro que quando veio o movimento da eleição para o DCE, a turma do biomédico, que era uma turma assim, a turma do biomédico, a turma da engenharia e a turma demais do campus ali de Goiabeiras. Então tinha um movimento na engenharia, tinha um movimento do biomédico, e eu fui escolhido pela turma do biomédico como o candidato a presidente do DCE, né? E fui eleito aí numa eleição que teve uma participação muito grande dos estudantes, foi eleito com mais de 70% dos votos. Então, assim, como é que foi isso? Foi processo, né? Eu acho que tinha alguma veia política nesse troço aí, desde lá do secundarismo, do secundarista, Hoje, uma como é que você diria para um jovem que pensa em ser político, o que seria a política para um jovem hoje que queira militar politicamente? Olha, assim, nós temos uma contradição que nós precisamos resolver em algum tempo. A política é uma ferramenta que é uma conquista da civilização humana, mas as instituições políticas no Brasil estão bichadas. Nós vamos resolver esse impasse. Isso é um impasse, né? Porque, quer dizer, nós não podemos, aí eu estou falando para os jovens, nós não podemos jogar fora a água suja com a criança, né? A água suja é água suja, ela tem que ser jogada fora, ou seja, essas instituições políticas podres, carcomidas, elas precisam ser jogadas fora. Mas não a criança, que é a política. A criança que é o nosso olhar para o futuro, para as futuras gerações, a política que é a nossa ferramenta civilizatória. O que era o ser humano antes da política? Né? O que era a vida humana antes da política? Era a barbárie. Ela era a prevalência da força no lugar do diálogo, do entendimento, da busca de um caminho, né? Então, assim, a minha palavra para a juventude é o seguinte, sabe, batam duro nessas instituições políticas carcomidas que estão aí, mas não joguem fora a instituição política. Nós precisamos da instituição política revigorada, forte, porque isso ela é produto do avanço humano na caminhada civilizatória. Então, assim,
É isso que nós precisamos valorizar, né? Nesse... E não adianta, assim, quem lê história, eu adoro história, eu leio muito, agora mesmo tirei uns dias e li um livro de 500 páginas só de história do Brasil, né? Assim, eu gosto muito de história. Isso foram suas curtas férias agora de carnaval. Eu adoro história, adoro leitura. A sua esposa, a Cristina, deve ter ficado, deve que você vai ficar aí lendo, vamos andar. Mas ela também gosta muito de ler. A leitura dela é outra, é psicanálise, né? Então, assim, eu acho que a história é importante, a história mostra uma coisa, quer dizer, essas crises civilizatórias, elas acontecem de tempo em tempo, como essa que nós estamos vivendo hoje, no mundo, em alguns aspectos, e no Brasil, aqui, essa coisa que dá dor no estômago da gente, que nós estamos vivenciando no dia a dia. É difícil ler o noticiário. Mas a vida mostra o quê, Gobi? Que essas coisas são superadas, e são superadas pela ação humana. Então, se nós estamos falando para a juventude, nós estamos falando para o futuro, nós estamos falando para a ação que transforme essa realidade ruim que nós estamos vivendo e essas instituições ultrapassadas, que precisam ser renovadas, atualizadas, vamos dizer assim, em instituições compatíveis com esse tempo que nós estamos. Que tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um mundo conectado, em rede, não tem mais nada a ver com aquele mundo que a gente vivia há 10, 20 anos atrás. Então, esse mundo em rede, com a nova sociabilidade que projeta uma vida social diferente, ela precisa ter instituições novas. Eu acho que as instituições políticas também, elas precisam ser compatíveis com esse tempo. Mais instantâneas. Com esse tempo em rede instantâneo que nós estamos vivendo. E não essas instituições que foram feitas para outro tempo, outra realidade. Nessa sua trajetória, que fatos, que momentos marcaram? Você, deputado, senador, governador, que momentos foram fortes para você nessa sua trajetória? Olha, eu acho que a anistia foi um momento muito forte, né? Quando a gente conquistou a anistia e os brasileiros que estavam no exterior começaram a voltar para a sua terra, né? Você se emocionou? Me emocionei. Eu fui receber alguns deles, né? Nós montamos delegações aqui para ir no Galeão receber lideranças importantes, personalidades importantes que estavam voltando para o seu país. Quer dizer, o exílio é uma brutalidade, vamos colocar assim, né? E os brasileiros voltaram, aquilo foi marcante. 8 anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos, e esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais. Eu acho que foi marcante o momento da campanha das diretas, né? Eu fui ao palanque da Candelária, né? Eu estava em cima do palanque da Candelária, eu vi aquela multidão na minha frente, né? Eu vi Sobral Pinto falando. Todo poder emana do povo e em seu nome deve de ser exercido. Isso é história, né? Aquilo foi um momento marcante na vida do nosso país. Eu acho que ver a democracia reimplantada no país e produzindo, além de liberdade de organização e expressão, produzindo melhoria na vida das pessoas, e a gente conseguiu ver isso nesse ciclo anterior que já se encerrou, infelizmente, por erros locais, por condução errada local. Foi uma coisa bacana. Democracia, né? Liberdade de organização e expressão, produzindo melhoria na vida das pessoas, produzindo a coisa que eu acho que é a maior bandeira do nosso tempo, que é a igualdade de oportunidades entre ricos, pobres, negros, brancos, índios, quem nasce aqui, quem nasce acolá. Então, assim, tem coisas importantes. A minha visão, Gobi, é que com todos os percalços nós estamos avançando. O problema, meu pai dizia lá atrás, o nosso querido saudoso Paulo, né? Paulo, pai do Paulo, né? Ele dizia Paulo, assim, pai. O problema é que nós estamos avançando, meus filhos, né? Falava para mim e para a Júlia. Mas quando a gente olha a velocidade do avanço, a gente fica triste, porque dava para avançar numa velocidade muito maior, né? Um país com potencial. O que lhe deixa triste, Paulo Artundi? Você sofre? Muito. Nossa, com o quê? Aí eu vou dizer agora... Com o Estado que você pegou, o Estado, eu vou dizer agora, quer dizer, a gente deixar o Estado organizado como nós deixamos e recebê-lo desorganizado de novo, isso dói no coração da gente. A gente vê o Brasil ter avançado aí numa década nos indicadores sociais, né? No acesso
a um conjunto de serviços que a população passou a ter acesso e ver agora o retrocesso. Nós estamos assistindo um retrocesso e não adianta botar a culpa no estrangeiro, esse negócio, é crise internacional. É o FMI, não é mais... Conversa fiada, sabe? De novo você vê por erros locais, são erros locais, condução equivocada, você vê de novo um retrocesso, a população perdendo emprego, perdendo renda, perdendo acesso a benefícios que tinha adquirido nesses últimos anos. Então, assim, deixa triste, mas eu sou treinado lá do movimento estudantil, do movimento social, quer dizer, para fazer dessa tristeza energia para lutar, para mudar. Você é um guerreiro. Para mudar essa coisa, é isso que eu estou fazendo. Paulo Guerreiro. É isso que eu estou fazendo, quer dizer, eu estou inclusive me envolvendo mais na política nacional, participando mais, diferente do governo anterior, né? Tentando dar alguma contribuição para tirar o país desse atoleiro que o país entrou de novo. O país entrou num atoleiro novamente, numa crise que é econômica e velha, ética e que é velha e política que é nova, mas é um atoleiro danado e que quem sofre com isso, Gobi, né, é o nosso povo, principalmente as camadas mais frágeis do ponto de vista social vida do nosso país. Quando você assumiu o governo a primeira vez, você encontra um Estado corrompido, uma estrutura de corrupção montada. Ali você teve que lutar, montada. Uma teia. Tinha que desmontar aquilo. Depois, na sua terceira volta, vamos considerar uma segunda, porque a outra foi na sequência, você encontra um Estado desorganizado, um Estado arrombado. Permita-me dizer, porque a gente sabe muito bem disso, a gente lê e sabe. Qual das duas situações é mais difícil de gestionar? Mais difícil foi a primeira. 2003 foi um momento mais difícil, porque você tinha uma teia corrupta, criminosa instalada nas instituições públicas do nosso Estado. E eu posso dizer assim, fizemos um trabalho, não fui eu que fiz o trabalho, porque envolveu entidades como a OAB, sabe, instituições como Igreja Católica, os evangélicos, sociedade de uma maneira geral. Nós conseguimos desmontar essa teia e foi dificílimo essa operação, né? Tudo dá trabalho, né? Nós estamos tendo um trabalho, imagina, manter as contas do Estado em dia durante 2015 inteiro. As pessoas achavam que isso era fácil. Quando chegaram no final do ano, pegaram a fotografia do Brasil, abriram a janela para o Brasil, olharam, o Espírito Santo era quase o único estado do país com as suas contas rigorosamente pagas em dia. Quer dizer, então assim, tudo dá trabalho. O desafio lá atrás foi maior do que o desafio atual. O desafio atual, ele não terminou, porque infelizmente, Gobi, o desacerto de 2015, como se fosse uma nuvem, se projetou em cima de 2016. Por quê? Porque a crise política que o Brasil está vivendo trava a possibilidade da construção de um caminho. Para o capixaba, Paulo Artung tem um sonho? Agora é por sua câmera. Claro que tem. Nossa, o sonho é ver esse estado nosso, Espírito Santo, que tem um povo bacana, um potencial enorme. Você vê o Caparaó está sendo descoberto agora, você tá revelando isso aqui. Esse estado sendo um ponto importante para o nosso país. Nosso país precisa de boas referências, né? O país está atravessando um nevoeiro espesso aí que ninguém consegue enxergar o outro lado. Precisa de boas práticas, de bons exemplos. Meu sonho é trabalhar para que o Espírito Santo volte a ser, como foi nesse período que eu estive no governo anterior, um bom exemplo para o país, né? Com boas práticas, né? Sabe, que realmente mostre caminhos locais, mesmo a gente sendo um território pequeno, e aí eu entro na sua pergunta de liderança nacional, quer dizer, nós somos um território pequeno, somos uma população pequena, né? Os grandes estados que influenciam mais a vida política do país são os estados do tamanho de São Paulo, de Minas Gerais e assim por diante, mas mesmo pequeno no território e na população, a gente possa ser grande numa coisa, nas boas práticas, nos bons exemplos. Então esse é meu sonho. Eu estou aqui ralando, né, pela terceira vez como governador do Estado do Espírito Santo, para produzir aqui com a minha equipe bons exemplos. Exemplos assim, na transparência, no combate à corrupção, bons exemplos na melhoria da educação pública do nosso país. Que é da segurança que estamos melhorando o índice agora. Eu estou indo na educação, que é o principal gargalo que o país tem. Se a gente melhorar a instrução
dos nossos jovens, isso traz competitividade para o nosso país. Então, assim, é isso que eu sonho. Sonho que a gente seja também um provedor na área cultural do nosso país. Quer dizer, um estado que tem aqui o Rio de Janeiro do lado, Minas Gerais atrás da gente, Bahia do lado, quer dizer, nós podemos fazer também, quer dizer, criar uma identidade cultural no estado do Espírito Santo que também tenha força nesse espaço. Então, é muito trabalho. Vamos ver se a gente põe de pé o Cais das Artes, que é um sonho aí bacana, que pode também ajudar a estruturar essa posição do Espírito Santo do ponto de vista cultural no nosso país e na nossa região, onde nós estamos inseridos no Brasil. O nosso governador não tem um sonho, tem vários sonhos. O sonho de ver você, capixaba, feliz, melhor, e o Espírito Santo se abrindo para o Brasil, e não mais recebendo o Brasil dentro dele apenas. Governador, a gente agradece a gente muito orgulhosamente, tá? Até com uma certa emoção. Muito obrigado por este presente. A você, capixaba, parabéns pelo presente. Mostrando a cara fica aqui, mas se Deus quiser a gente volta, tá? Vamos fazer mais lá na frente. Muito obrigado. Legal, tem um excelente parabéns, trabalho e agradecemos a sua capacidade de melhorar esse estado. Muito obrigado. Obrigado.